Olá a todos, fala Márcia Chueire, direto de Cuba. Esta é uma edição extra para falar sobre a situação na Venezuela, um assunto que merece ser olhado por muitos ângulos. O primeiro é: a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo e seu governo não aceita submeter-se ao imperialismo norte-americano. Isso não significa que a Venezuela se recuse a vender petróleo aos Estados Unidos. Pelo contrário, eles eram seu principal comprador. A questão é que o governo bolivariano tem uma política exterior independente e vende seu petróleo também a países que os Estados Unidos bloqueiam, como Cuba. Para entender melhor o que está acontecendo na Venezuela e no mundo, é preciso saber um pouco sobre o que é guerra não convencional e como são os seus métodos. Alguns fatos recentes. No dia 15 de setembro, o governo venezuelano informou que foi derrubada uma avioneta de matrícula norte-americana carregada de drogas por violar o espaço aéreo daquele país. Dias antes, tinha sido preso um cidadão norte-americano por espionagem em instalações petroleiras. No dia 20, 4 militares venezuelanos foram mortos no estado de Apure, fronteira com a Colômbia, num confronto com membros de grupos criminosos que têm sua base na Colômbia. O Ministério de Defesa da Venezuela afirma que os bandidos circulam livremente no país vizinho, de onde atacam seu território. Há denúncias de que eles seriam mercenários a soldo dos governos colombiano e estadunidense. Tudo isso coincide com a visita do secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, a vários países sul-americanos que fazem fronteira com a Venezuela. 2 deles, Colômbia e Brasil, têm governos submissos aos interesses estadunidenses e contrários ao governo venezuelano. O pretexto da visita é, entre outros, discutir questões de segurança da região, inclusive o combate ao narcotráfico. Na Colômbia, a visita coincide com o exercício conjunto de militares dos 2 países. Há alguns dias, foi divulgado um relatório sobre os direitos humanos na Venezuela, acusando o governo bolivariano de várias violações. O que não se esclarece é que esse relatório foi feito por uma tal missão independente de determinação dos fatos na Venezuela, formada em 2019 por um grupo de países que fazem parte do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Mas a comissão não é oficial nem vinculada ao gabinete da Alta Comissária de Direitos Humanos. E mais, não informam que a missão fez o relatório sem ir à Venezuela, só entrevistando opositores ao governo que vivem fora do país. Segundo a teoria da guerra não convencional, de maneira bem resumida, para derrubar um governo indesejável, as primeiras ações são midiáticas e econômicas. Foi o que se viu contra o PT e o governo Dilma, por exemplo. É também o que se faz há 60 anos contra Cuba. Se essas ações não forem suficientes, ocorrem ações de guerra encobertas, ou seja, sem declaração formal e com forças não oficiais. Um eufemismo para mercenários. É o que aconteceu na invasão da Baía dos Porcos, em Cuba, em 1961, e talvez em Apure, na semana passada. Uma declaração de guerra formal será sempre a última alternativa. Bem, os ataques midiáticos à Venezuela todo mundo viu. A grande imprensa sempre apresentou os presidentes bolivarianos como ditadores autoritários e golpistas. No entanto, todas as eleições da Venezuela nesse período foram acompanhadas por observadores estrangeiros que confirmaram a lisura dos processos. E as tão criticadas mudanças constitucionais foram feitas seguindo a legislação do país. Mesmo assim, no Brasil, até mesmo setores que se dizem de esquerda atacaram o governo de Chávez e depois o de Maduro, reproduzindo as informações da mídia sem uma análise crítica. Falavam, por exemplo, da escassez de alimentos naquele país, ou mesmo de gasolina, sem esclarecer que isso acontecia porque a Venezuela estava sofrendo um boicote econômico. Esse mesmo método do desabastecimento foi usado contra Allende no Chile. Também é método de guerra não convencional.
Algumas agressões econômicas são quase ações bélicas, como os apresamentos de navios que levam petróleo à Venezuela. Outro ataque ao governo venezuelano foi a autodeclaração de Juan Guaidó como presidente. Aquilo pareceu bem ridículo. O Zé de Abreu até fez uma divertida denúncia se autodeclarando presidente do Brasil. Mas não era uma piada. Vários países reconheceram o Guaidó como presidente legítimo da Venezuela, o que deu ares de legalidade a outros ataques econômicos, como o bloqueio dos recursos venezuelanos em bancos norte-americanos e ingleses. O reconhecimento do pseudo-presidente também permitiu que ele pedisse uma invasão ao seu próprio país. A coisa só não foi para frente porque ele não tem a menor base popular na Venezuela. São muitas informações, é como montar um quebra-cabeça. O que fica evidente é que os ataques estão se incrementando. E o que podemos esperar a partir de agora? Uma das questões em jogo neste momento são as eleições norte-americanas no início de outubro. Trump tem interesse em se mostrar aos eleitores como um senhor da guerra, disposto a derrubar os que se opõem ao domínio dos Estados Unidos, o que representa uma ameaça real para a nossa região. Diante do risco real e iminente de uma guerra na América do Sul, que só serviria aos interesses norte-americanos, é imperativo construir um movimento de resistência nos países que serão envolvidos. E essa resistência só pode vir dos setores de esquerda. Por hoje é isso. Saudações socialistas.